Boa tarde a todos os amigos, as amigas, Lar Espírita Alvorada de Luz. Mais uma vez, quero agradecer aqui aos amigos do Leal pelo convite para esta tarde de reflexão e de pensarmos um pouco sobre as mensagens do Mestre Jesus no seu Evangelho e como elas são tão importantes nesses momentos em que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, de tantos sofrimentos, tantas perdas, tantas angústias. Bem, na tarde de hoje, eu quero propor que a gente converse um pouco sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e será dado. Eu tenho visto muito nos trabalhos que tenho feito, tanto na minha área profissional, quanto nos trabalhos espirituais, que as pessoas têm manifestado muito desânimo, desalento, com tudo que tem acontecido na vida de tantas pessoas. Tantas notícias que a gente recebe, por mais que a gente busque uma energia, de vez em quando nós tomamos alguns tombos, alguns sustos. Isso tem trazido, tenho percebido, muitas pessoas manifestando um desânimo da vida, achando que nada vai melhorar, que a vida, a cada dia que passa, só traz mais notícias não tão boas. Então eu quero começar dizendo o seguinte, que o Mestre Jesus, quando na sua missão aqui na Terra, trouxe como essência para o nosso crescimento espiritual o ensinamento do amor. Ele veio nos ensinar a amar, mas não esse amor raso, né? Esse amor que fica só na superfície. Jesus veio nos ensinar a amar, veio nos ensinar um amor, aquele amor que acolhe, aquele amor que é consolador, que é confortador. E nenhuma das suas passagens que eu enxergo com maior importância para os momentos que estamos vivendo é uma em que ele está com os seus discípulos e diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 16. E por que me chama a atenção esse trecho especificamente? Porque o Mestre diz isso aos seus discípulos naquilo que nós conhecemos como a última ceia. Naqueles últimos momentos dele convivendo com os seus discípulos ainda encarnado. Estão chegando os momentos finais da sua jornada terrestre. A mensagem que ele deixa também, que marca muito, é a que diz o seguinte: deixo a paz a vocês. A minha paz dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Isso está em João, no capítulo 14. Eu só gostaria de pedir, para quem está aqui comigo,
para me confirmar se está recebendo bem o som, a imagem, porque eu estou meio sem retorno aqui se vocês estão recebendo a transmissão. Bem, eu acredito que estejamos transmitindo ok. Então vamos continuar. Estamos falando daquele momento final, né, em que o mestre está se despedindo dos seus discípulos. Porque como um espírito elevado, que era Jesus, ele sabia qual era a sua missão aqui na Terra e o que estava por vir nos momentos seguintes, nos dias que se apresentavam. E ele não queria que os apóstolos, que os discípulos, se perdessem, desanimassem com as dificuldades que teriam na implantação do seu evangelho. Porque, conforme o mestre mesmo nos disse, o caminho único para alcançarmos o reino de Deus é através do amor. E ele se colocou como o caminho, a verdade e a vida. Esse é o roteiro para conquistarmos o reino. Naquele momento que ele está na última ceia, ele já sabia que amigos o trairiam, que alguns outros que estavam ali próximos também o negariam. E a grande maioria fugiria por medo do poder de Roma. Mas ele diz aos apóstolos naquele momento: eu venci o mundo. E aí a gente pode perguntar, mas que vitória é essa? Se a gente conhece, né, que no final ele acabou sendo crucificado. Na verdade, o mestre nos mostrava naquela ocasião, que o mundo e tudo que acontece em nossas vidas passarão. Mas que a vitória acontecerá quando nós soubermos buscar a compreensão, o entendimento de cada uma das coisas de nossa vida. E quando nós entendermos tivermos essa compreensão, nós teremos mais clarificado na nossa mente a maravilha que é a vida no mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 12, um espírito que se denomina Adolfo e que, em sua encarnação, desempenhou o papel de bispo de Argel, ele manda uma mensagem em 1862. E a pergunta que Kardec faz a esse espírito é: por que a vez de ter, aliás, o que esse espírito nos pergunta, né? Por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que aquilo que toca o coração? Olha a pergunta que esse espírito nos faz. Por que nós damos maior estima, maior valor com aquilo que brilha e encanta os olhos do que aquilo que toca o nosso coração? E o quanto é verdade isso em nossos dias. Quanto isso é muito presente em nossos dias, os dias que estamos vivendo. As pessoas estão tão preocupadas, né, em ter mais seguidores na internet, em ter mais e mais acúmulo de riquezas materiais, em poder ostentar mais, do que realizar aquilo, as ações
tocam o coração da outra pessoa. Uma segunda questão que esse Espírito Adolfo apresenta nesse capítulo. Por que fazeis do vício na opulência objeto de vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Nos dias que vivemos, muitos estão querendo ter mais visibilidade, ser mais conhecido, né? Aquela história, ter mais seguidores, ter a admiração do mundo. Muitos querem ser reconhecidos pelos homens e se esquecem que a maior caridade que se faz no silêncio, simplesmente tocando o coração do outro. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem em seus defeitos? Também nos pergunta esse Espírito. E esse ponto, e aí os outros também, talvez sejam aqueles pontos que nos impeçam de entender a verdade trazida pela mensagem de Jesus. Porque ele disse aos apóstolos e para nós, né, porque fica até hoje no seu evangelho: não se aflijam, eu venci o mundo. Existe uma resistência muito forte intimamente nos espíritos, nós que estamos encarnados, em compreender a essência desse ensinamento. Mas temos também resistências externas muito mais fortes. Porque quando nós decidimos mudar nossa maneira de viver, mudar nossa maneira de nos relacionar com o outro, quando nós decidimos dedicar as nossas atitudes, nossos movimentos de vida à caridade, a ajudar o próximo, a fazer o bem, muitas vezes somos criticados, somos abandonados por aqueles que se diziam nossos amigos. Assim como aconteceu com o Mestre. O que ele nos diz é: tereis aflições, mas mantenham a fé, a esperança, porque ele nos mostraria como vencer o mundo. E esse ponto é importante a gente entender. Jesus não diz como vencer no mundo, porque isso leva àquela ideia, né, de que vence no mundo aquele que tem mais dinheiro, que tem um status social mais alto, que tem muito poder. Jesus nos fala sobre vencer o mundo. Aquele mundo que nós criamos no nosso íntimo. Um mundo de ilusões, um mundo de apegos à materialidade, e que achamos que esse é o mundo que o Espírito vai conquistar. E quantos de nós, ou quantas pessoas nós conhecemos, que estão passando por aflições nesses meses de pandemia, só para falar nesse período. Aflições causadas pela perda de um, ou às vezes mais de um ente querido, um conhecido. Aflição pela dificuldade financeira de ter o básico. Aflição por parecer que os problemas só aumentam a cada dia. Aflição por parecer que as pessoas, muitas pessoas, parecem não querer que tudo melhore para todos. Então eu quero lembrar aqui mais uma vez o enorme significado dessa mensagem de Jesus para nós. No mundo tereis aflições, mas não tenham medo. Eu venci o mundo.
E aí a gente chega nesse capítulo 25 e diz o seguinte, né, em a passagem de Mateus: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, ela abrir-se-á. Talvez você esteja passando por momentos assim, de aflição, de angústia, por alguma dessas situações ou outras que eu relatei. O que Jesus diz então para nós é: conversa comigo, vamos trocar uma ideia, deixa eu te ajudar, venha até mim. O que Jesus nos pede é: vamos orar mais, mas não aquela reza decorada, né? Aquela oração decorada, às vezes cheia de floreios, né? De palavras rebuscadas, palavras bonitas. O que Jesus nos propõe é uma conversa de amigo para amigo, de amigo para amiga. Ele está estendendo as mãos nesse momento para você que está passando por essa dificuldade, por essa aflição. Nós precisamos criar esse hábito da oração. E quando a gente criar esse hábito de orar, e eu conheço muitas pessoas que têm esse hábito, né? Ao acordar, faz uma oração breve, conversa com Deus, conversa com Jesus. A hora que vai fazer uma refeição, a hora que está numa dificuldade. E quando a gente cria o hábito da oração, ou seja, cria o hábito de estar conectado com Jesus, a gente começa a ver as coisas de maneira mais claras. E aí a gente começa a entender a mensagem dele, de como podemos vencer o mundo. Não vencer no mundo. Eu quero trazer uma história para vocês aqui sobre a força da oração, a força que nos traz quando a gente cria esse hábito de conversar com Jesus. No livro Mensageiros, Os Mensageiros, no capítulo 18, existe um relato de uma conversa entre Aniceto e André Luiz, um relato de algo que foi contado por grupos de espíritos que desciam até a cidade de Bristol para ajudar os espíritos naqueles momentos de terror, de dor, de perdas, de aflição da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Bristol estava toda às escuras, eles apagavam tudo à noite, na tentativa de se esconder, né, de esconder as casas dos aviões que vinham despejar bombas sobre a cidade. Um espírito chamado Alfredo, que coordenava várias equipes de socorro na crosta terrestre, nessa época da Segunda Guerra, ele relata que quando ele chegou com a equipe, a escuridão era absoluta. Mas que a equipe dele direcionou o olhar para um lugar onde um facho de luz se destacava naquela escuridão. E então eles se deslocaram em direção àquele facho de luz. Desceram naquele local e ali tinha uma pequena igreja, onde um grupo de cristãos orava e cantava. No escuro, na completa escuridão, eles cantavam e oravam direcionando sua fé aos céus. Pediam a Deus proteção. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei muito dos primeiros cristãos, aqueles que, ao serem lançados na arena romana, as feras eram humilhados, né? Eram torturados, mortos na arena pelas feras. Eles oravam e cantavam
louvores a Deus também. Então, Alfredo, o orientador desse grupo, diz à equipe de espíritos que está com ele: fiquemos em pé, em respeito a esses cristãos que resgatam a fé dos primeiros cristãos, que oravam nos momentos de dificuldades, de dores, de extremo sofrimento. Então, minhas amigas e meus amigos, nesses momentos que estamos vivendo, que já temos vivido, nesses últimos meses, essa força dos primeiros cristãos parece fazer muito mais sentido ainda para a nossa vida. Pois em alguns momentos de nossos dias, desses dias que temos vivido, talvez nos sintamos lá no nosso íntimo, né? De vez em quando no nosso coração, a incerteza, a dúvida nasce, o medo se faz presente. Assim como muitos daqueles cristãos sentiam em seus momentos de sofrimento extremo. E o que é que eles faziam? Faziam a fé reacender a chama da esperança, confiantes de que vencer o mundo é muito mais importante espiritualmente do que vencer no mundo. Eles sabiam que Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. E que se não estamos conseguindo entender ainda, né, esses momentos que estamos vivendo, só com a fé dos primeiros cristãos nós vamos sair da escuridão momentânea em que nos encontramos em alguns dias e receber em nossos corações a luz desse Deus para iluminar o nosso caminho, para iluminar os nossos dias. Então, buscar o ânimo ensinado e pedido pelo Mestre Jesus para continuarmos, por mais difícil que ainda esteja nesses dias que estamos vivendo, é o melhor remédio. Porque o tempo de Deus é um remédio infalível para ir aliviando as nossas dores. E quando temos esse ânimo que Jesus veio nos pedir e que nos conectamos com Ele, nos conectamos a Deus, nós começamos a trocar sofrimento pela saudade. Começamos a trocar esperança pela cura. Então, quando Jesus nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vamos entender o que quer dizer essa palavra ânimo. Uma palavra que vem do latim, animus, e que significa a alma, os pensamentos. A origem da palavra traz um lado psicológico do homem, como ânimos seria a sede dos pensamentos, das ideias, das vontades, das emoções e do caráter. Ânimos representa a parte do homem que não é física, mas que forma a sua identidade. Todas as nossas ações, todas, derivam de processos que acontecem dentro do ânimos. Em português, o ânimos seria a alma, a mente, o coração. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações nascem da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Mas como manter esse ânimo que Jesus nos pede? Quero trazer aqui uma outra história, uma história real, que como nos momentos mais difíceis
nos mostra como Deus está presente em nossas vidas. Quero contar a história de uma mulher que se chama Márcia Barros. Aos 37 anos de idade, ela, depois de muito tempo, conseguiu engravidar do seu segundo filho. Mas aos 2 meses de gravidez, descobriu um câncer no seio. E os médicos chegaram a ela e deram 2 opções: fazer o tratamento de quimioterapia e correr o risco de ter um aborto, ou não fazer o tratamento, mas que ela soubesse que os hormônios durante o período de gestação aceleram o crescimento do câncer. Ela conta que foram momentos muito difíceis, de muita aflição, de muita dor, de muito sofrimento. Mas ela decidiu fazer a cirurgia para a retirada do câncer e fazer a quimioterapia. Mas ela conta também que todos os dias, nas suas orações, ela pedia perdão ao filho por estar colocando ele em risco. Mas conta ainda que ela decidiu que não ia reclamar da situação. Ela procurava a cada dia ver uma oportunidade nova na vida dela, do filho e da família. Ela diz ainda que ela procurava sempre manter os pensamentos, ou seja, manter o ânimos, o maior tempo possível pensando nas coisas boas que já tinham vivido em família, nas festinhas, nos aniversários, nos encontros, nos almoços, nas risadas. Isso mantinha as vibrações dela elevadas, o ânimos elevado. Então essa decisão que ela tomou teve um resultado. Ela passou pelo processo de quimioterapia, teve o seu filho e hoje está curada do câncer. Ela diz que o amor da maternidade a salvou. Todos nós, minhas amigas e meus amigos, desejamos que os céus nos ajudem, né? Quando estamos no processo de dor, num momento de dificuldade, quando parece que não temos mais saída. Aí eu te pergunto, como é que está a sua vida hoje? Pense em algo, uma situação que não está bem hoje, que está te incomodando, que está te desanimando. Você pensou em uma coisa, em 2, em 3? Mas eu quero te fazer um outro convite, que é o convite que Jesus nos faz. Pense quantas coisas boas você tem em sua vida. Hoje. Quantas bênçãos Deus colocou na sua vida. Pense em família, pense em amor, pense em momentos felizes. Então não alimente o seu espírito com negatividade. Porque isso derruba as nossas vibrações. E nós começamos a não entender a mensagem de Jesus, que é: tereis aflições, sim, mas não tenham medo, eu venci o mundo. E aí nós vamos buscar uma passagem no livro dos Médiuns, no capítulo 26, pergunta 291. A resposta dos espíritos daquela pergunta é que eu quero tirar um trechinho. Diz assim: os espíritos, ou seja, todo mundo que nos cerca, não vem livrar do homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir, a rota que leve a ele, dizendo: marcha e atingirás.
E eles nos dizem ainda: encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. E dizem os espíritos: nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Essa resposta dos espíritos, esse pedaço da resposta, nos conecta com tudo que a gente viu, com a mensagem do Evangelho de Jesus, para que tenhamos ânimo, com a mensagem do capítulo 7, que diz: pedi e obtereis, né? Buscai e acharás. Que força necessária é essa que os espíritos nos dão, né? Você pode considerar aí os seus anjos da guarda, seus mentores espirituais, aqueles que nos protegem, que nos intuem, né? Que querem nos ajudar sempre. Que força será que é essa que eles nos dão? Que energia é essa que os nossos amigos espirituais estão dizendo que nos dão? É a energia que se conecta com com nossas vibrações, com os nossos pensamentos elevados, com a nossa vontade de continuar a vida, afastando as pedras do caminho. Então, manter nossas vibrações elevadas, nossos pensamentos o maior tempo possível, focando em pontos positivos, em pontos iluminados, em pontos de gratidão a Deus. Isso nos enche o espírito de energia para vencermos o mundo. Porque na nossa vida duas leis se apresentam infalivelmente, de maneira indiscutível. Elas são infalíveis. A lei do trabalho e a lei do progresso. Porque na natureza tudo trabalha. E o esforço é necessário para o trabalho, para o espírito. Nosso maior e principal trabalho, como espíritos encarnados, é trabalhar pelo amor, pelo bem, né, nas nossas vidas, nos nossos lares, praticando a caridade essencial, praticando a piedade familiar. Mas qual o objetivo dessas duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso? É trazer alimento para o corpo e alimento do espírito. Se a gente não trabalhar, o corpo físico atrofia e o espiritual não evolui. Ficaremos ainda naquela infância espiritual, cheia de vontadezinhas, cheia de melindres, cheio de achar que o mundo todo está contra nós. Nós pedimos em nossas orações, muitas vezes, saúde. Mas continuamos fumando, continuamos mantendo diversos excessos alimentares ou outros excessos. Nós pedimos a Deus paz e harmonia. Mas o que será que nós semeamos no nosso dia, nos nossos relacionamentos? Talvez a gente esteja semeando muitas palavras duras. Estejamos semeando sentimentos menores. Enchendo os nossos dias, desde o início do dia, de reclamações. Ou seja, nosso ânimo não vai melhorar porque estamos conectados e carregando de negatividades. Então, minhas amigas, meus amigos, quando Jesus nos diz: neste mundo tereis aflições, mas não tenham medo. Eu venci o mundo, ele diz. Eu estou junto a você. Só preciso que você queira estar junto a mim. Quando as pessoas confundem esse vencer o mundo com vencer no mundo, é porque
confundimos, né, um conceito de prosperidade. Criamos uma ideia de que ser próspero no mundo é ter mais e mais. E prosperidade é equilíbrio entre saúde, paz, sabedoria, sucesso e espiritualidade. Quando nós buscamos o equilíbrio desses pontos, nós começamos a buscar prosperidade. Mas prosperidade é um esforço individual. Voltamos à lei do trabalho, voltamos à lei do esforço. Então, para conquistar esses 5 pontos, saúde, paz, sabedoria, sucesso e espiritualidade, quando a gente consegue conquistar ou harmonizar melhor esses 5 pontos, nós começamos a entender a mensagem que Jesus deixou na última ceia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesses dias, né, que nós estamos agora no outono, nós temos um orvalho, né? Reparem, temos um orvalho quase que diariamente caindo suavemente. E ele deixa gotas sobre as folhagens, sobre a grama. Eu quero agora pedir a você que imagine-se, que está caindo sobre você nesse momento esse orvalho. Esse suave sereno sendo derramado sobre o seu espírito em forma de luz, em forma de energia, em forma daquele amor incondicional de Deus por você. Quando você sente esse orvalho divino tocar no seu espírito, no seu corpo, sinta que Jesus está do seu lado e está te dizendo: eu sei que você está passando por uma aflição. Eu sei que você está com dificuldade. Mas não desista. Tenha ânimo. Eu estou com você. Venha comigo. Porque eu venci o mundo e você também vai vencer, vai passar por esses momentos de aflição, de dificuldade, de dor. Mantenha o ânimo, diz Jesus a você, porque isso vai reacender a esperança, isso vai manter a sua fé inabalável. E para a gente ir encerrando o nosso evangelho de hoje, eu quero trazer aqui o Salmo 86, que tem uma mensagem muito bonita, que diz assim: Senhor, ao iniciar esta nova jornada, peço a tua proteção. Volta teus olhos para o caminho que agora vou trilhar, estendendo a sua proteção sobre todos os meus passos. Ilumina, Senhor, a minha estrada, pois, sempre que estás comigo, sou forte e capaz de suportar as lições que me destinas. Orienta as decisões que deverei tomar. Senhor, acompanha-me e certifica-me de que estarei indo ao encontro das minhas melhores opções. Faz com que minha jornada tenha sucesso. Livra-me dos perigos, dos acidentes e de qualquer situação em que possa me impedir de construir a minha felicidade. Governa, Senhor, as minhas ações e o comportamento daqueles que podem influenciar o meu destino. Dirige a tua luz para este filho teu que ora com fervor e é motivado pelo teu amor. E o Salmo se encerra dessa maneira: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque
que Jesus venceu o mundo e Ele está junto de nós para vencermos o mundo com Ele. E encerro com um provérbio chinês que diz o seguinte: jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Desejo a todos muita paz, muito amor, muita luz e muita energia na vida de vocês. Que Jesus esteja com vocês, que os mentores da Casa Leal derramem sobre a vida de todos nós as melhores vibrações para passarmos por esses momentos e construirmos momentos de esperança, de fé e de muito amor. Fiquem em paz, fiquem com Deus e com o Mestre Jesus. Até uma outra oportunidade, se assim Deus o desejar. Um grande abraço a vocês, amigos do Lar Espírita Aurora de Luz. Grande abraço.